pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma explicação sobre a construção da oração, parte 1, e que se trata do sujeito, essa primeira parte, beleza? Então fiquem ligadinhos aí aos próximos slides para a gente fazer meio que uma certa revisão sobre esse conteúdo, tá? Porque esse é um conteúdo que a gente já viu no Ensino Fundamental 2 e agora a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo no ensino médio, só que de uma forma mais aprofundada, beleza? Então, fiquem ligados aí aos próximos slides. Então, vamos lá. Bom, nesse primeiro aqui, ele traz pra gente o conceito de frase, certo? E os tipos de frases que nós temos, tá bom? Então, olha só. Frase nada mais é do que uma palavra ou uma sequência de palavras que em dado contexto apresenta sentido completo. Então, frase é tudo aquilo, todo aquele conjunto de enunciados, todo aquele conjunto de palavras que juntos podem transmitir uma mensagem, né? Podem apresentar para a gente um sentido completo. E isso é uma frase. Por exemplo, se eu chego em vocês e falo, bom dia, pessoal, tudo bem? Já é uma frase. Simplesmente se eu chegar e disser, oi, também é uma frase, porque houve entendimento de ambas as partes, né? Tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala, ok? Bom, dentro dessas frases nós temos alguns tipos. Temos a frase declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa, tá certo? Então, dentro das frases declarativas, são aquelas frases que afirmam ou que negam algo. Então, eu posso ter uma frase declarativa afirmativa ou eu posso ter uma frase declarativa negativa. E negativa é quando a gente utiliza o advérbio de negação, que no caso é não, e outras palavras que apresentam negação também, tá? Interrogativa é aquela frase que faz uma pergunta, né, que a gente utiliza aí o sinal de interrogação. Frase exclamativa, ela vai exprimir emoções, pensamentos, sentimentos com veemência, ou seja, com mais força, com mais intensidade, né, demonstrando realmente os sentimentos. E a frase imperativa é aquela que pede, que ordena, que realmente dita uma ordem, né? Então, esses são os tipos de frases que nós temos, ok? Dentro dessas frases, nós também temos a frase nominal, tá? E temos, dentro dessa frase, nós temos também a questão da oração, dos períodos, se esses períodos são simples ou compostos, que a gente também já viu isso no ensino fundamental. Então, quanto à frase nominal, são aquelas frases que elas são compostas sem verbos. O próprio nome já diz, ela é uma frase nominal, só contém nomes, né? Se eu falo assim, bom dia, frase nominal, porque não tem nenhum verbo. Agora, se eu pergunto bem assim, bom dia, como você está? Aí já é uma frase verbal, porque apresentou um verbo aí, né? O verbo estar, beleza? Bom, oração é a parte da frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Então, há uma grande diferença, né, entre frase nominal e oração, por exemplo. A frase nominal, ela pode ser composta por somente nomes, ou eu posso ter uma frase verbal com verbos. Mas quando se trata de oração, aí é algo mais construído, algo mais elaborado em torno de verbos, tá bom? Bom, quanto a períodos, o período ele é uma frase organizada em uma ou mais orações. Então, olha só, isso daqui é importante. Então, dentro do período, a gente pode ter um período simples ou um período composto. Então, assim, esse período ele já é uma frase mais organizada, já é uma frase mais elaborada, né? E dentro dessa elaboração de frases é quando a gente pode ter uma ou mais orações, tá certo? E o período ele pode ser simples, que é quando ele possui apenas uma única oração, ou seja, quando a gente tem apenas um verbo dentro dessa oração, e composto quando a gente pode ter duas ou mais orações, ou seja, quando a gente pode ter dois ou mais verbos dentro desse enunciado aí, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Bom, os termos da oração. Quando a gente começa a estudar a gramática, a gente tem a gramática dividida, né? A gente tem algumas partes da gramática que assim, são importantes, né? Todas as partes da gramática são importantes, só que a oração, ela é dividida em termos, em partes. Então, a gente tem os termos essenciais, que são os termos, assim,
muito importantes dentro da construção de uma oração. Nós temos os termos integrantes, que eles vão se integrar, que eles vão fazer parte dos termos essenciais, que eles vão complementando os termos essenciais, e temos os termos acessórios, que como o próprio nome diz, é para poder dar um detalhe maior, para poder assessorar melhor. Então, por exemplo, é como se nós fôssemos compor sei lá, um look, uma vestimenta, né? Então, nós temos aqui as peças essenciais, por exemplo, parte de cima, parte de baixo, né? Digamos, uma camiseta e uma calça. E depois vem os termos integrantes, o que vai integrando. As mulheres por baixo da blusa, a gente usa o quê? Por baixo de uma calça, o que a gente usa? Os homens também. E depois vem os acessórios, por exemplo, um brinco, um batom, uma maquiagem, um acessório para o cabelo, um colar, uma pulseira, um relógio, um anel, né? Então, assim, só para vocês entenderem a diferença entre termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá bom? Dentro dos termos essenciais, a gente tem esses dois importantíssimos aqui. Deixa eu colocar aqui na canetinha. Nós temos esses dois super importantes aqui, que é o sujeito e que é o predicado, que a gente já conhece bem lá do ensino fundamental 2, né? Então, nós temos aí o sujeito e predicado, que são termos essenciais dentro de uma oração. Se a gente não tem sujeito, obviamente a gente vai ter um predicado, né? Então, sempre tem um ou outro para poder compor essa oração, ou seja, são termos essenciais que existem dentro de uma oração. Se não tiver sujeito nem predicado, vai ser uma frase simples, uma frase nominal, um enunciado pequenininho, tá? Quando a gente fala de termos integrantes, são esses termos que podem integrar os termos essenciais, como eu havia dito antes, complementando, né, completando o sentido dos nomes ou dos verbos que o compõem. Então, por exemplo, se eu tenho termos que vão compor verbos, a gente tem um objeto direto, a gente tem um objeto indireto, tá? Temos os complementos nominais, temos o agente da passiva. Então, todos esses aqui são termos integrantes dentro das nossas orações, tá? E os termos acessórios, que é como a gente já havia visto antes, eles vão especificar ou qualificar certo nome ou verbo dentro de um desses termos, que é quando a gente fala de adjunto adnominal, que são aqueles termos que estão junto do nome, que acompanham o nome, podendo ser um numeral, um adjetivo, uma locução adjetiva, né, algum pronome. E temos os adjuntos adverbiais, que são aqueles termos que indicam circunstância. Adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, por aí vai. E temos o aposto também, que é aquele termo que ele está dentro da oração e ele serve para fazer explicações, enumerações sobre determinada coisa, tá certo? E aqui, por fim, ele traz para a gente a definição de análise sintática, que é a decomposição da oração a fim de identificar seus termos e as funções sintáticas que exercem. Então, a análise sintática é quando a gente vai separar a oração, né? A gente vai meio que colocar qual que é a função de cada palavra dentro da oração. Então, digamos que a gente tem uma oração com, sei lá, 10 palavras, digamos assim. Em cima a gente faz a análise morfológica, que é quando a gente coloca a classe gramatical de cada um, se é substantivo, se é adjetivo, se é artigo, se é advérbio. E embaixo a gente vai fazer a análise sintática, que é quando a gente vai mostrar qual parte é sujeito, qual parte é predicado, qual parte é adjunto adnominal, qual parte é adjunto adverbial e por aí vai, ok? Então, esse tipo de análise aí a gente já tem conhecimento de como ela é feita, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Bom, ordem da oração. Quando a gente fala de ordem da oração, a gente pode ter uma ordem direta e a gente pode ter uma ordem indireta, ou seja, uma ordem inversa também. Então, quando a gente fala de ordem direta, é aquela ordem em que aparece na sequência o sujeito, o verbo, o seu complemento ou o seu predicativo, tá? Então, assim, lembrando que ordem direta precisa ser nessa sequência aí. Sujeito, verbo, complemento ou predicativo. Olha o exemplo que ele traz aqui pra gente. Meus presentes de aniversário chegaram ontem. O que chegaram ontem? Meus presentes de aniversário. Então, aqui a gente já tem o sujeito da nossa oração, né? Qual que é o verbo dessa oração? O verbo da nossa oração aqui vai ser chegaram, certo?
E de chegaram até ontem, isso daqui é o predicado da nossa oração. E dentro desse predicado é quando a gente encontra os complementos também. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, meus presentes de aniversário chegaram ontem, quem chega, chega. Nesse caso aqui, o verbo chegar seria um verbo intransitivo, porque ele não necessita de um complemento para que a gente entenda. Ah, meu Deus, não estou conseguindo colocar a letra aí. Ele não precisa de um complemento para que a gente entenda que os presentes chegaram. Só que o ontem é um adjunto adverbial de tempo. Ele só foi colocado aqui como acessório, né? Como foi o termo que a gente viu lá atrás, que o adjunto adverbial, por exemplo, ele é um termo acessório, que ele serve para complementar um verbo, por exemplo, que foi o caso desse aqui, tá bom? E ordem indireta é aquela em que ocorre alguma inversão da ordem direta, ou seja, a gente vai pegar um termo da ordem direta e vai trocar de posição. Quando a gente troca pelo menos um termo dentro dessa ordem direta, aí a gente já diz que essa oração está na ordem inversa, tá bom? Então, olha só, chegaram ontem meus presentes de aniversário. O entendimento da oração continua o mesmo. A gente consegue compreender que os presentes chegaram ontem, ou que ontem os presentes chegaram. É a mesma coisa, é o mesmo entendimento. Só que a ordem mudou, tá? Então, quando muda algum termo dentro da oração, a gente diz que é a ordem indireta. Então, por exemplo, o que chegaram ontem? Meus presentes de aniversário. Então, nessa situação aqui, o sujeito veio aqui para o final e o predicado veio para o início. O verbo continua sendo o mesmo, o verbo chegar, certo? E ele continua sendo um verbo intransitivo. E ontem continua sendo um adjunto adverbial de lugar. Ok? Tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Bom, e aqui ele traz pra gente um pouquinho sobre sujeito, que é o que a gente já estudou lá no ensino fundamental, né? Então, nós temos aqui o sujeito, a definição, que é o termo da oração ao qual se atribui o processo ou estado expresso pelo verbo ou por uma locução verbal. Então, o sujeito nada mais é do que aquele termo do qual a gente fala dentro da oração. E esse sujeito ele pode ser um praticante da ação ou pode ser aquele termo que sofre uma ação expressa pelo verbo, e até mesmo um termo que pode tanto sofrer quanto praticar a ação expressa pelo verbo, que é quando a gente estuda sobre vozes verbais, tá bom? Bom, quando a gente fala de sujeito, a gente também fala que o sujeito é aquele termo que corresponde quase sempre a um sintagma nominal, cujo núcleo é denominado núcleo do sujeito. Então, todo sujeito tem um núcleo. E, assim, núcleo é aquela parte que é a parte mais importante, a parte mais significativa, digamos assim, né? O núcleo do sujeito determina a flexão em número e pessoa do verbo ou locução verbal. Então, o núcleo do sujeito vai me mostrar se esse sujeito está no singular ou no plural, se ele está no masculino ou no feminino. Então, ele vai determinar muita coisa pra gente, tá? E dentro do sujeito nós temos alguns tipos. Nós temos o sujeito determinado, que dentro dos sujeitos determinados a gente tem o sujeito simples, o composto e o oculto, e nós temos os sujeitos indeterminados, que são aqueles que não tem como a gente identificar dentro da oração, tá bom? Então, olha só, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, ou seja, é aquele que apresenta uma única palavra mais importante dentro daquele contexto de sujeito. E sujeito composto é quando ele apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras importantes dentro do sujeito. Tá bom? Por exemplo, se eu falo bem assim, Mariana é inteligente. Qual que é o núcleo desse sujeito aí? Vai ser Mariana. Tenho apenas uma única palavra importante dentro desse sujeito. Se eu coloco Mariana e Giovana são inteligentes, aí o nosso sujeito passa a ser sujeito composto, porque eu possuo dois núcleos, ou seja, eu possuo duas palavras importantes, que são Mariana e Giovana. Tá? Agora, quando eu falo sobre sujeito oculto, é aquele sujeito que ele não vem expresso na oração, ele vem escondidinho, mas a gente consegue identificar pela desinência ou pelo contexto. Então, se eu coloco bem assim, entreguei um presente ao Rodrigo, certo? Quem é que entreguei um presente ao Rodrigo? Só pode ser eu. Eu entreguei um presente ao Rodrigo, né? Então, nessa situação, o sujeito ele não aparece explícito, ele não está escrito Ana Paula entregou um presente ao Rodrigo, não. Mas aparece entreguei. E aí, nesse caso, a gente vai para
a questão das pessoas do discurso, né? Eu entreguei, tu entregaste, ele entregou. Então, entreguei corresponde à primeira pessoa do singular. Então, só pode ser eu, ok? Então, sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele que não pode ser identificado de jeito nenhum. Então, a gente não pode confundir sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Dentro do determinado, nós temos três, que é o sujeito simples, o composto ou oculto. O oculto, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, tá bom? Então, se vocês virem aí uma outra nomenclatura, no caso o elíptico ou o desinencial, vocês vão saber que também é o sujeito oculto, tá bom? Dentro do indeterminado é aquele que não pode ser identificado e ele surge quando o enunciador pode ou não querer revelar a identidade do sujeito. Pode ser que a gente queira revelar, pode ser que a gente não queira. Aí vai ser a hora que a gente está indeterminando o sujeito da nossa oração. Então, existem dois casos aí que a gente pode identificar que um sujeito é indeterminado. Quando nós tivermos aí o nosso verbo, por exemplo, na terceira pessoa do plural. Deixa eu grifar aqui pra gente. Verbo na terceira pessoa do plural. Então, olha só. Apertaram meu braço no metrô. Quem é que apertaram? Ah, professora, eles. Não, mas o que acontece? Quando a gente encontra um verbo aí na terceira pessoa do plural e a gente não consegue identificar quem são eles, aí é a hora que a gente vai classificar esse sujeito aí como um sujeito indeterminado, porque a gente encontra o verbo aqui, ó, que no caso é o verbo apertar, que ele se encontra na terceira pessoa do plural, ok? Pode ser também, para que eu possa identificar aí o nosso sujeito indeterminado, o verbo ele se encontra na terceira pessoa do singular, mas ele vem acompanhado do pronome se, né, que é aquele índice de indeterminação do sujeito, né, a partícula se. Por exemplo, vive-se bem neste país. Quem é que vive-se bem nesse país? Não faço ideia. Pode ser qualquer pessoa, tá? Então, nessa situação aqui, a gente tem um caso também de sujeito indeterminado. Então, existem essas duas formas de sujeito indeterminado que a gente consegue identificar que realmente aquela oração não tem sujeito nenhum e que o sujeito é indeterminado. Quando nós tivermos um verbo na terceira pessoa do plural e quando nós tivermos um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se, tá bom? Beleza? Vamos passar para o próximo aqui. Bom, e quanto às orações sem sujeito? Quando a gente fala de oração sem sujeito, é porque o próprio nome já diz, a gente não tem sujeito nenhum. E essa oração, ela é construída com verbos impessoais, ou seja, com verbos que não possuem pessoas, primeira, segunda e terceira pessoas do discurso, né? Que no caso temos aqui, deixa eu colocar a canetinha aqui, nós temos aqui o verbo haver, o verbo fazer, o verbo ir, o verbo passar, né? Que são verbos que indicam passagem de tempo. Então, esses verbos aí, eles podem formar orações com orações sem sujeito, ou seja, orações que são construídas a partir de verbos impessoais, que são esses aqui. Né? São verbos que a gente não consegue conjugar em todas as pessoas. Como é que eu vou conjugar o verbo haver? Né? Fica meio estranho. Tem a questão também do verbo ser, quando ele estiver indicando tempo. Também, quando tivermos o verbo ser na indicação de tempo, essa oração vai ser uma oração sem sujeito, tá? Verbo haver na indicação de existência ou acontecimento também, essa oração não vai possuir sujeito. E quando nós tivermos verbos que indiquem fenômenos meteorológicos, né? Verbos que indiquem aí fenômenos da natureza, as nossas orações também serão orações sem sujeito. Tranquilo? Bom, como eu havia falado para vocês em relação ao sujeito, ele vem trazendo um pouquinho aqui sobre a questão da voz passiva sintética versus sujeito indeterminado, ou seja, a gente vai ver um pouquinho sobre a diferença entre eles, tá? Então, olha o que acontece. Na voz passiva sintética, há sempre sujeito paciente e ele não é antecedido de preposição. É possível fazer a conversão para a voz passiva analítica. Então, existem diferenças entre esses dois, tá? Que a gente precisa ficar bastante atento para a gente não achar que voz passiva sintética é a mesma coisa de sujeito indeterminado, só porque os dois possuem a partícula si. Presta atenção. Então, olha só. Então, quando for voz passiva sintética, vai sempre haver um sujeito. Voz passiva, sujeito paciente. E sintética é quando a gente
reduz a nossa oração e é quando a gente utiliza a partícula passivadora se. Então, olha só. E também quando a gente consegue fazer a conversão para a voz passiva analítica, que é aquela voz mais elaborada e que é quando a gente utiliza a locução verbal, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Então, olha só. Viu-se o acidente. Então, nessa oração aqui, a gente tem uma oração na voz passiva sintética, ou seja, uma oração reduzida, tá? Uma oração pequenininha. A gente fez a utilização da partícula passivadora se aqui, tá? Só que o que acontece? O verbo se encontra no singular, né? Na terceira pessoa do singular. Mas, quando a gente consegue fazer a transposição, a conversão dessa voz passiva sintética para a voz passiva analítica, a gente consegue realmente perceber que essa oração é uma construção de voz passiva sintética e não de sujeito indeterminado, tá bom? Então, por exemplo, viu-se o acidente foi visto. Então, aqui a gente tem uma locução verbal, olha só, foi visto. Né? A gente tem uma locução verbal. Então, aí a gente tem certeza que essa oração, que essa construção é voz passiva sintética. Agora, aqui embaixo, no sujeito indeterminado, tem diferença também. Então, olha só. Na oração com sujeito indeterminado, não há sujeito paciente, porque não tem sujeito, né? Se é sujeito indeterminado, não tem um sujeito que aparece, né? E não é possível a passagem para a voz passiva analítica simplesmente porque a gente não tem sujeito. Pode-se haver um objeto indireto introduzido por preposição. Olha só. Vive-se tranquilamente nesta cidade. Confia-se neste sistema. Então, aqui, vive-se tranquilamente nessa cidade. Quem é que vive tranquilamente dessa cidade? Não sei, não faço ideia. Então, não é uma oração de voz passiva sintética, é uma oração de sujeito indeterminado. A gente consegue perceber aqui que o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, só que ele veio acompanhado da partícula se, mas não é voz passiva sintética, tá bom? E outra coisa aqui na segunda oração, confia-se nesse sistema. Quem é que confia nesse sistema? Também não sei. Então, aqui a gente tem um verbo também na terceira pessoa do singular, acompanhado aqui da partícula se. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para não confundir um com o outro, porque cada um tem as suas características, as suas especificações. Tranquilo? Ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Fiquem atentos aí às atividades postadas lá no site, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, mandem um e-mail, chama aqui que a gente ajuda, beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!